Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa e conforme eu falei no vídeo anterior, vou fazer alguns vídeos relacionados ao tema do autismo, nesse mês que comemoramos dia 2 de abril, Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Bom, hoje o meu vídeo é com relação à orientação aos pais, principalmente os pais de primeira viagem. Eu falo que assim, no curso de pais, que normalmente SUS oferece, convênio oferece, a gente, quando é pai de primeira viagem, a mãe, principalmente, gosta de fazer esses cursos. E nesses cursos já deveriam ter alguns pontos, assim, sabe, para acender uma luzinha. Então, já tem uma falha aí, Bom, o curso não vai falar, alguns pediatras não vão falar, mas enfim, as crianças têm marcos de desenvolvimento. E nesses marcos de desenvolvimento, tem lá assim, com quanto tempo deveria começar a engatinhar, a falar, a andar, E se por acaso seu filho não se encaixou nesse barco, também não é assim, Nossa, com 2 anos tinha que falar, sei lá, 2 palavras, meu filho tem 2 anos e 1 dia, e não está falando, meu filho está atrasado. Calma, também não é assim, Enfim, tem uma faixinha lá. Então, se seu filho não está nesse marco, algo está errado, Há um atraso. E esse atraso precisa ser trabalhado, precisa ser estimulado. Então, a primeira pessoa que deveria verificar isso é o pediatra, Mas alguns pediatras, eles não fazem algumas perguntas e os pais de primeira viagem não sabem que precisam perguntar isso também. Será que meu filho está atrasado? O que meu filho deveria fazer nessa idade que ele não faz? O que será que eu preciso fazer para estimular ele? Então, a gente já começa a falha aí, o pediatra. O pediatra não faz a pergunta, a mãe não sabe falar o que precisava fazer essa pergunta também, e ficamos nessa lacuna. Outras pessoas que poderiam falar são as pessoas próximas, parentes, enfim, pessoas que acompanham o desenvolvimento de outras crianças e sabem que tem alguma coisa errada, com o seu filho. Mas alguns vão se sentir com receio, porque é um assunto delicado, para você chegar e falar. A pessoa tem que ser muito próxima e ver que a pessoa está aberta, Às vezes está com uma dúvida, E aí entra com o assunto. Se não vai acontecer isso, se não acontecer isso com você, aí você tem a terceira e última alternativa para tentar alguma coisa mais precocemente, a escola. A escola, ela tem, ela tem essa experiência, de saber esses marcos. Então, quando uma criança que tem um atraso está no meio de outras crianças que não tem, o atraso é nítido. Então, normalmente a escola chama o pai, chama os pais e fala assim, olha, eu tô achando que seu filho tá isso, aquilo. A escola não vai te dar um diagnóstico, vai falar assim, olha, que tal você procurar uma fono, um terapeuta ocupacional, seu filho não gosta de pisar na areia, acho que precisa fazer uma estimulação com um terapeuta ocupacional e tudo mais, não sei o quê, um psicólogo, seu filho está com alguns problemas de comportamento. Enfim, a escola vai te dar alguns toques e você, como pai, deveria seguir muito, assim, esses toques, Porque nesse mundo existe de tudo. Existe o pai que fecha os olhos e fala assim, não, tá tudo certo, meu filho, tá tudo certo, assim, não. Cada criança tem seu tempo. Meu filho não tá agora, mas daqui a pouco vai dar certo. Então, vamos lá. Aí teve o pediatra, aí teve os amigos próximos e teve a escola. E tem principalmente você, mãe. No fundo, você, quando alguma coisinha vai passando o tempo, acontece, você sabe assim, puta, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa diferente. E normalmente, se você tem esse sentimento, não deixe um profissional ruim, uma pessoa próxima ruim, te taxar como louca. Você está procurando coisa que não existe. Fulano falou com 5 anos, 4 anos, tá tudo bem. Vai atrás. E vai atrás de profissionais com experiência. Tá? Eu falo assim, a primeira pessoa que vai sentir mesmo é a mãe. É a mãe. A partir do momento que alguém te dá vira uma chavinha, aí você começa a analisar tudo. E aí que entra o papel de procurar um profissional. Eu vou gravar, tem um vídeo, que eu tô fazendo sobre profissionais da saúde, com relação ao autismo. Então, nesse vídeo eu falo quais profissionais devem procurar, o foco de hoje não é isso.
Bom, aí, enfim. Aí você foi lá, procurou o profissional e tal. E o que acontece? Muitos casais, às vezes eu vejo muito relato disso, que às vezes o pai não aceita, né? Eu acho que o mais difícil, a mãe aceita. A mãe sofre, mas aceita. A maioria. O pai, muitos sai, né? Aí ocorre, ó. Para você que aconteceu isso, que pode acontecer, meu abraço, porque não tem muito o que fazer. Você vai ter que aguentar essa barra, às vezes sozinha, às vezes procurar uma outra rede de apoio, né? Uma mãe, um amigo, para te ajudar a encarar, né? Um psicólogo, para encarar essa realidade, que não é fácil, né? Não é fácil. Então, assim, e para aqueles que já têm outros filhos, né? E eu acho que quem tem outro filho já é mais fácil, né? Porque você fala assim, puta, mas esse meu filho... Aí você fica comparando, é normal comparar filhos. Não, com essa idade, o meu já fazia isso, mas não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, também já sendo uma luzinha mais fácil para quem já tem outros filhos. Então, assim, por favor, não ouçam pessoas que falam cada criança tem seu tempo. Não, por favor. Eu fico tão assim, quando eu leio diagnósticos de crianças com autismo, com 5, 8 anos, eu falo assim, meu Deus do céu, como assim? A gente pode, tem alguns casos que a gente consegue identificar, principalmente nos Estados Unidos, que né, é mais evoluído, em bebês. Você tem noção que em bebês já consegue identificar traços de autismo? Eu, por exemplo, eu comecei, eu não, né, porque eu fui, né, a minha chavinha virou com a escola, porque eu não tinha noção. Quando a chavinha virou com o Pedro, que tinha 1 ano e 8 meses, eu me senti, falei assim, como eu não sabia disso? Como ninguém me falou antes? Tava na cara. Eu falo assim, o Pedro, eu olhando assim, é autista clássico. É aquele que você bate o olho na internet, procura as características do autismo e fala assim, eu não preciso nem de um neuro, não preciso, eu sei, o meu filho tá batendo aqui. Só que os autistas, né, assim, eles não são iguais. Então, às vezes, algumas características ali, seu filho tem só algumas, né, não tem várias, e precisa de um conjunto de características para definir o autismo, né? Então, eu até entendo que pode ser que demore para algumas pessoas, porque às vezes algumas coisas estão sutis, precisa um pouquinho mais de escola, algumas estimulações para dar uma analisada. Tudo bem, você não precisa fechar um diagnóstico com 5, 6 anos, né? Aí também não dá, porque já passou um tempo de estimulação, se você começou cedo, já passou um tempo de escola, já passou um tempo. Já deu para analisar, né? E para você, mamãe, para você, papai, para você, vovó, quanto mais cedo você encarar isso, descobrir isso, só vai ter benefícios para o seu filho. Né? O tempo passa e perde. O cérebro deles é uma esponjinha. Então, quanto mais cedo a gente estimular, mais cedo a gente vai verificar, vai ver progressos, né? A gente no fundo, o que a gente quer? A gente quer que os nossos filhos sejam felizes e independentes, porque a gente não vive para sempre. Então, quanto mais cedo a gente estimular, a probabilidade deles serem mais independentes, de terem níveis, a gente chama de níveis de suporte, que eu também vou explicar em outro vídeo, não precisar ser tão dependente para fazer algumas coisas, é mais fácil, né? Não vai precisar ter tanta essa dependência. Lógico, tem autismo e autismo, ou seja, tem nível de suporte, tem autismo severo. Eu sei que a gente chamava de severo, hoje é nível de suporte 3. Eu sei de tudo isso, né? E assim, há casos e casos, mas se a gente está falando de um autista de suporte 2,
autista suporte 1, e até o 3, o espectro, o autista, ele pode andar no espectro. Às vezes ele é nível de suporte 3, ele pode virar um nível de suporte 2, sendo bem trabalhado, sendo bem estimulado, né? Então, por isso, assim, aceitar esse diagnóstico, né? Abrir os olhos e trabalhar, né? Ai, é difícil, não é fácil, a maioria das pessoas passam por um período de luto, que é aceitar, do tipo, meu mundo caiu, né? O que eu vou fazer agora? O que vai ser do futuro do meu filho? Meu filho não vai ter amigos, meu filho não vai se formar, meu filho não vai ter uma família, meu filho não vai ter filhos, meu filho não vai ser convidado para um aniversário. É tanto se que a gente vai passar, que a resposta que eu te dou, pelo menos aqui, que eu ainda sou assim, aqui é muito novo ainda para mim, né? O Pedro, eu descobri com 1 ano e 8 meses. Ele tem hoje 3 anos e 8 meses. Acho que 3 anos e 8 meses. Então eu não passei quase nada, se for ver, né? Mas eu leio bastante, eu vejo relatos de autistas adultos, de mães, né? E a trajetória é difícil. Dá para responder se seu filho vai se formar? Não dá. Tem autista formado, tem autista com família, tem autista, né, trabalhando. Então a gente tem que, às vezes, sabe, esquecer um pouco lá na frente e vamos focar um pouco no agora. E nesse focar no agora, quanto mais cedo aceitar, né, e tipo, deixa eu ver mesmo se tem alguma coisa, é melhor. Então, nesse ponto, assim, eu falo assim, o pai não pode ser egoísta, de ficar o ponto, sabe, se lamentando disso, fechando os olhos, não, é normal, não, o meu marido falou com 5, 4 anos, não. Então, acho assim, acorda pra vida, né? Tipo, engole aí toda a sua frustração e encara. Deixa lá a frustração, depois trabalha com isso, né? Vai pro psicólogo, enfim, seu filho depende de você. E essa demora, você só vai prejudicar ele, né? Então, esse vídeo era mais para falar sobre isso, sabe? Esse olhar assim, mais vamos abrir, vamos ver que tá diferente. Novamente, não é porque tem um atraso de fala que seu filho é autista. Não, às vezes uma estimulação com uma fono já vai ajudar. O autismo já é um conjunto de características. E só para finalizar, a minha experiência, por exemplo, com o Pedro, a pediatra não falou. Ninguém da família me falou. Quem me falou um dia foi a escola. A escola sempre me falou assim, nossa, o Pedro gosta de pôr muita coisa na boca, né? Eu sempre falava assim, é verdade, o Pedro gosta. Na minha cabeça, às vezes, era dente, era isso, era aquilo, né? E eu lembro que o Pedro, ele mordia o bebê conforto, sabe? Tudo ele mordia, ele precisava desse negócio. O Pedro é muito oral. Até hoje ele precisa de morder, né? E a escola já tinha me falado disso. E daí ela me chamou em fevereiro, de 2 anos atrás, a gente ia começar a pandemia. E falou assim, olha, o Pedro não tá mais querendo ficar na rodinha. Ele gosta de ficar ele fazendo outras coisas, não quer mais participar, né, das brincadeiras de grupo, né? Tem essa parte dele que fica querendo morder algumas coisas, né? A gente fica muito preocupado porque ele fica caçando coisinhas para pôr na boca, né? Pedrinhas, ele gosta muito de pedrinha. E aí a coordenadora falou assim para mim, essa semana foi a primeira vez que eu chamei o Pedro e ele olhou no meu olho. E aí nisso calhou que o Pedro, ele fez um exame e viu que a adenoide dele era muito grande e tal. E tem relatos de crianças que têm adenoide grande que atrapalha toda a fala, não sei o que, blá, blá. E eu expliquei isso para a escola falou assim, tá, então vamos fazer, você vai fazer a cirurgia, então a gente vai fazer uma revelação e tal, vamos ver, né? Às vezes é tudo isso, pá. Só que eu saí da escola
No carro, eu já fiquei procurando essas características que a escola me falou. E quando eu procurei, eu vi lá autismo. E eu vi algumas características do autismo. Bom, nem preciso falar como eu voltei para minha casa, né? As crianças estudavam, o Pedro estudava em Campinas e eu moro em Itatiba. 35 minutos no carro, com ele no carro. Fui chorando o caminho inteiro, né? Quando o meu marido chegou à noite, depois que o Pedro dormiu, e a Lívia, eu comentei com ele e a gente começou a procurar que nem maluco sobre o autismo. E quanto mais a gente procurava, mais certeza a gente tinha que o Pedro era autista. E aí vem o desespero, né? A revolta do tipo, como ninguém me falou isso antes? Eu achava lindo ver o Pedro enfileirando as coisas. Eu falava assim, meu filho é organizado, olha que lindo que é. Por ele não escutar quando eu chamava, né? Eu não tinha essa noção. Para mim, ele estava sempre concentrado com alguma coisa. Então, assim, é um período assim difícil. E aí, de repente, você quer procurar para ontem todos os profissionais, que é um erro. Vou ter um vídeo falando sobre isso, sobre o comércio do autismo. Vou fazer um videozinho sobre isso que eu acho importante. Então, assim, do Pedro foi assim. Da Lívia, esse vídeo vai ficar um pouco longo. Espero que não fique tão chato. Da Lívia, quando a gente soube do Pedro, e aí depois do tempo que passa, você reflete, que daí a gente ficou correndo tudo atrás do Pedro. E a coitada da Lívia, né, entrou a pandemia, e aí eu correndo atrás de profissionais, home office, né, eu tive que pedir licença do trabalho, porque eu não tava dando conta, porque eu tinha que ficar levando o Pedro para Campinas e blá. A coitada da Lívia ficou largada. Infelizmente, assim, como muitas crianças, ficou largada na televisão, isso e aquilo. E depois de um tempo eu fui procurar, né? A gente foi procurar sobre o autismo em irmãos. E eu vi que a taxa era alta. E a partir do momento que eu vi que a taxa era alta, eu já fiquei assim... vamos dar uma analisada na Lívia, né? Só que como bom autista, um não é diferente do outro. Então, às vezes, tinha coisas que a Lívia fazia que o Pedro nunca fez. Esse negócio de compartilhar, sabe? Imitar. O Pedro nunca foi de imitar, assim. E a Lívia imitava. E eu sei que isso é uma característica forte do autismo de não imitar, né? E aí, então, eu falava assim, não, a Lívia não é. A Lívia imita. E às vezes eu chamava a Lívia, ela não olhava. E às vezes ela olhava. Eu falava assim, aí agora? Então, a Lívia sempre foi um ponto de interrogação para mim. Porque ela fazia muitas coisas, ela me suprimia como na maternidade, coisas que o Pedro não, né, não vivenciei com o Pedro, e a Lívia fazia, e eu achava isso fantástico, né, essa vivência diferente que eu não tive com o Pedro. Mas assim, em alguns pontos eu ficava, né, mas aí veio a pandemia, não ia na escola, né, não tinha contato com outras pessoas e tal, então foi passando. Até que chegamos no ponto da psicóloga do Pedro falou assim, olha, a Lívia não balbucia muito, né? Aí sabe aquela chave, aquele ponto de interrogação? Começa a falar assim, Vamos fazer uma avaliação? Vai fazer uma avaliação. Aí vamos pôr na escola? Vamos pôr na escola. Ah, voltou à escola. Vamos lá, escola, vamos ver. Porque daí a gente fica na dúvida, o que era da Lívia e o que ela imitava o Pedro, né? Porque o modelo dela em casa era uma criança que não interagia com ela. Além do autismo, rolava muita parte de ciúmes aqui em casa. Rola, né? Então, a Lívia, eu fiquei meses com uma angústia do tipo assim, eu quero saber se minha filha é ou não. Mas aí tinha a parte de, não, precisa, né? Essa pandemia, precisa voltar para a escola, não sei o quê. Então, a Lívia, eu sofri muito por muitos meses. Chorei muitas noites com essa angústia. Até que a gente, né, foi fazendo uma avaliação com a fono, com a psicóloga, deixamos rodar 6 meses de escola, e aí eu marquei a psiquiatra, falei assim, não, vamos agora, né?
E aí a gente analisou que, vamos pôr uma hipótese aqui, né? Mas o meu coração de mãe não acha. Apesar dela imitar muita coisa do Pedro, a parte de comunicação social dela é baixa. E a fala é totalmente atrasada. E se eu perguntar pra fono, ela vai falar assim, eu acho que sim. Se eu perguntar pra psicóloga, eu acho que sim. Então, só que se eu perguntar pra pediatra, a pediatra vai falar assim, não, a Lívia é tão diferente do Pedro. Ela é diferente mesmo. Mas e aí? Não deixa de ser autista. Se eu perguntar alguém pra minha família, não, mas a Lívia é diferente do Pedro. Todo mundo fala assim, mas a Lívia é diferente do Pedro. É, porque o Pedro é autista clássico. Ele, né? E a Lívia não. A Lívia tem algumas características, mas são características que são muito fortes no autismo. E aí é isso, gente. Essa é a minha experiência, tanto do Pedro como a Lívia. Então, para vocês verem esses pontos, né? A Lívia não enfileira, o Pedro enfileirava, mas isso não quer dizer, né? Como ela tem outras características. Bom, é isso. Depois eu quero fazer um videozinho para falar desse comércio que virou autismo, né? Para abrir os olhos de alguns pais que vão entrar nesse mundo. Enfim, vou fazer uns outros vídeos. Tá bom? Até mais.